A receita agora com a Bianca Fola, comidinha caseira das boas, né, Bi? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. Tudo ótimo. Bi, que delícia. São duas receitas que combinam muito bem e ambas práticas de fazer. Aqui é um quibe tradicional de bandeja. Um quibe assado, que você pode também fazer bolinhas e fritar, mas é um quibe tradicional. Tem um segredinho aqui na hora de hidratar o quibe que todo mundo vai conseguir reproduzir tranquilo. E esse arroz é um arroz clássico, né, da culinária árabe, que tem esse macarrão cabelo de anjo. É o cabelinho de anjo e um segredo dele é o ingrediente onde você refoga o alho, que é manteiga. Deve ficar muito gostoso. E é uma alternativa, né, para o nosso arroz do dia a dia. Super. Aqui é uma outra proposta. Isso. Fácil de fazer, como tudo que você ensina. Vamos aos ingredientes, começando pelo quibe. Anote aí. Você precisa de 250 gramas de trigo para quibe, 500 gramas de acém moído, uma cebola ralada, meio maço de hortelã picado, 50 ml de azeite, uma colher de café de pimenta síria, uma colher de café de sal, uma pitada de canela e uma colher de sopa de manteiga, que faz toda a diferença aqui. Arroz árabe. Os ingredientes são 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá do macarrão cabelinho de anjo já picado, 2 dentes de alho também picados, 2 xícaras de chá de arroz parbolizado, 3 xícaras de chá de água e uma pitada de sal. Perdeu algum dos ingredientes? Não se preocupe, no @Gazeta Mulheres você encontra a lista completa e o passo a passo aqui. Isso. Volto já. Tá bom. Vamos voltar para a cozinha e aprender então quibe assado com arroz com cabelinho de anjo. Isso. Por onde começamos? A gente vai começar pelo arroz, Pam, porque aí dá tempo dele ficar pronto, tá bom? Combinado. Então aqui, ó, a gente tem as 2 colheres de manteiga e a gente vai colocar ao mesmo tempo o alho picadinho. É a manteiga que deixa esse arroz mais úmido? Porque ele parece que fica, né? É porque a gente vai colocar uma massa junto. Então aqui a gente vai cozinhar a massa na mesma água, a gente não vai tirar a água. Então tem um pouquinho do amido, tá? E pra quem nunca viu, a massa cabelinho de anjo é assim, ó, ela parece um ninho, tá vendo? E a gente simplesmente quebra ela com a mão. Tá, Pam? Então a gente amassa assim, ó, sem muita dificuldade. E entra cru mesmo, a gente vai cozinhar então com arroz. Aí a gente vai refogar esse cabelinho de anjo. Ao mesmo tempo que eu vou ter o dourado do alho, a gente vai ter o dourado da massa. Porque se você prestar atenção, o cabelinho de anjo fica douradinho, aqui, ó, ele tem uma cor diferente. E dá outra textura pro arroz. O cabelo de anjo é a aletria? Isso. É a mesma coisa, né? Aqui ele vai pegar esse tonzinho dourado quando ele fritar. E é só aí que nós vamos colocar o arroz, a água e o sal. E o arroz não é o arroz tradicional, por quê? Pode ser o arroz tradicional, mas como eu gosto dessa aparência mais soltinha para essa receita, o arroz parboilizado, ele passa por um processo de vaporização antes de ser entregue ao consumidor. Então ele tem menos amido. Quando ele cozinha, ele fica assim mais soltinho. Mas se o pessoal em casa quiser fazer com arroz agulhinha tradicional, pode fazer. Ele não fica tão soltinho por conta do cabelinho de anjo. Vai ficar mais molhado. Mas dá certo também, tá? Tá certo. Ó, Pam, aqui a gente já tem, ó, a coloração. Que bonito que fica, né? Do cabelinho de anjo, né? Que é esse macarrão. E aí aqui nós vamos fazer o quê? Colocar o arroz. Então aqui 1 xícara de cabelinho de anjo, 2 xícaras de arroz. Sandrinha, você pode pegar aqui pra mim? Oi, Sandrinha. Obrigada. Tudo bom? E aqui nós vamos colocar a água. Quanto de água que nós vamos usar? A gente tá usando, Pam, uma conta simples, tá? 1 xícara de cabelinho de anjo, 2 xícaras de arroz. Nós vamos colocar 3 de água. Então 1 xícara para cada xícara. Exatamente. Vou deixar aqui, Sandra, cuidado que tá quente, tá? E aqui nós vamos colocar um pouquinho de sal,
Nosso fogo tá alto, né, para acelerar o processo, mas em casa você pode deixar ele médio. Isso, e eu também coloquei a água já quente, é um acelerador também do resultado, tá? E aqui a gente tem, daqui 15 minutinhos vai estar pronto. Perfeito. Tá? E Enquanto agora... isso, vamos para o quibe. E aqui a gente tem uma parte importante, que quando eu passei a receita para o pessoal da produção, eles falaram, Bi, você consegue falar um pouquinho sobre a hidratação? Porque na receita o pessoal vai ver que está escrito 250 gramas de trigo para quibe, hidratado e escorrido. O que isso quer dizer? A gente vai colocar água até cobrir, não tem uma quantidade ideal. É até passar mesmo a altura, tá vendo? Ó, um dedinho acima. E aqui a gente vai deixar 20 minutinhos, Pã. Vai absorver, então o trigo absorve Isso. essa água. Cuidado para não usar água quente. A gente, se usar água quente aqui, a gente vai ter um cozimento aqui e outro no forno. Então, quando vocês experimentarem o quibe, vocês vão perceber que a gente sente o trigo, ele tem uma textura, ele não vira uma coisa que incorpora na carne moída, você sente alguns grãozinhos. Por isso que você usa água fria. Água fria. Então, depois de 20 minutos, deixa eu mostrar para comparar o tamanho. Olha a diferença. Olha como é engraçado, né? A gente vai ter aqui 250 gramas de trigo e aqui também. Porém, ele já está hidratado e escorrido. Então, ele absorve a água. A gente pode tanto espremer num paninho limpo, quanto numa peneira. Se a pessoa não tiver um paninho para espremer, pode ser numa peneira e vai amassando assim com a mão. Para deixar bem sequinho desse jeito. Para deixar bem sequinho desse jeito, tá? Então, esse aqui, daqui 20 minutinhos, é só escorrer que vai ter esse resultado. Perfeito. Então, hidratamos o nosso trigo, aí a gente consegue seguir a receita. Isso. Para fazer quibe frito, o processo é o mesmo? Pode usar inclusive essa mesma massa. Você vai só fazer bolinhas ou fazer ali do tamanho que você quiser e fritar em óleo. Mas é a mesma proporção de trigo e carne? Sim, dá até para fazer nas fritadeiras elétricas também. Ah, legal. Tá? Então aqui, ó, eu vou só tirar um pouquinho, não precisa tirar, vou por aqui. Então a gente tem, ó, o trigo hidratado. Bem soltinho. Bem soltinho. E aí nós vamos usar 500 gramas de carne moída. E aqui eu vou misturar com a mão mesmo assim, ó, Pã, sem... Dá pra fazer com a colher? Dá, mas você perde um pouquinho aqui do tato, né? A gente às vezes precisa desse processo Pra aqui. que tenha carne em toda parte, né? Isso. Ô, Pã, enquanto eu misturo aqui, eu vi o chefe Beto Almeida essa semana aqui, né? Maior sucesso, eu sou super fã dele. E eu adorei que ele presenteou um telespectador, Foi, né? com uma receita. Então, saindo daqui eu vou fazer como ele. Eu vou me inspirar no meu amigo chefe Beto Almeida. E saindo daqui eu vou colocar um story. E a primeira pessoa que responder eu quero... Tem delivery. Vai ter um presente virtual que dá para mandar pelo WhatsApp, se a pessoa morar em qualquer lugar do mundo. Se a pessoa morar na cidade de São Paulo, vai ganhar um voucher das minhas comidinhas congeladas. Que maravilhoso! E aí eu combino com a pessoa o que ela quer, ela vai poder escolher e eu vou mandar para casa da pessoa. @achefinCasa. Já fica a dica para você, mas é só quando ela postar o story. Isso, vai ter aquela caixinha, sabe? Sim, que o a pessoal... caixinha de comentar, né? Isso. Tá ótimo. Ó, Pã, a gente misturou carne moída e quibe hidratado. O que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui também é um segredo da minha receita. Não sei se todo mundo faz assim, mas eu, como não gosto muito de cebola crua... Ah, e você já passou na frigideira? Eu fritei bem fritinho uma cebola inteira. Por quê? Você vai ter o sabor dessa cebola fritinha, mas você não vai ter aquela coisa crocante. Aquela textura. Que pra mim, eu não gosto. Então, como eu sempre penso que a gente precisa desse sabor, ela fica adocicada, ela fica muito saborosa. Então foi um atalho que eu encontrei para ter cebola no quibe. Se não for tradicional, que me desculpem, mas é um jeito que eu faço e que as crianças amam, comem. Quem não come cebola, come esse aqui também, porque está escondido aqui. Você sabe que no restaurante árabe, eu frequento um que eles colocam essa cebola em cima de vários pratos. Ai, que delícia! Então colocam em cima da batata, vem em cima também do quibe. Olha aí. Um pouquinho, assim, uma porçãozinha pra você complementar, gente, o seu prato. Cebola fritinha só em azeite com sal,
Ela complementa É bom. hambúrguer, ela complementa Eu adoro monte de também. receita, né? Gosto demais. Ô, Bi, tem uma pergunta da Ana pra Vamos lá. você. Ela quer saber se a quantidade de água para o arroz é a mesma se for o arroz agulhinha. Se ela substituir o arroz, é a mesma quantidade? O processo de cocção é o mesmo, a mesma quantidade de água, sem tirar nem pôr. Não precisa Independente mexer. do arroz não que for precisa. utilizar. O que mudaria, Pan, se eu estivesse usando um arroz integral? Aí eu ia precisar de mais água. Mas sendo o arroz branco polido ou o parboilizado, é a mesma quantidade de Perfeito. água, tá? Então aqui, ó, misturamos a nossa cebola e agora a gente vem para os temperos. Sal, E os próximos são aquele toque, né? ó. Que aqui agregam muito sabor. A gente tem pimenta síria, que nada mais é do que um conjuntinho de especiarias formado por canela, cravo, algumas pimentas. Super fácil de encontrar no mercado. Se você não encontrar, capricha na canela, no cominho, no cravo, tudo moído. Mas não é difícil de encontrar, fica ali perto do orégano, não é caro perto dos também. temperos, não. Você colocou uma pitadinha de pimenta síria em qualquer coisa, dá uma ideia já de árabe, né? É bem gostoso. Então aqui, ó, nós temos aqui a pimenta síria e eu gosto bastante de caprichar um pouquinho mais na canela. Então eu coloco um pouquinho mais de canela, tá? A Rosa contou pra gente que ela passa no processador a carne com o trigo. Pra Olha que deixar legal. ele mais fino. Ela acha que fica delicado. Olha, eu nunca tentei, mas Talvez eu não fique gostei. tanto com a textura, né? Isso. Que me agrada. A textura do trigo me agrada. Tá, se você tiver alguém que não goste da textura, essa ideia é maravilhosa. Não é? De passar os Sim. dois juntos. E aqui, ó, um pouquinho de azeite, porque faz parte também trazer um pouco dessa umidade E do sabor, né? Azeite e é do bom. sabor. Essa quantidade vai render esse quibe ou rende mais? Vai render um pouquinho maior, vai Ah, render o que tá. tá lá no forno. Eu fiz esse e fiz uns menorzinhos para montar a mesa, para Ai, fazer tá uma linda a apresentação mesa. pequena. E aqui, ó, tá faltando só o nosso hortelã picadinho, que eu quis picar aqui na hora, para ele preservar um pouquinho do sabor, né? Que as ervas, elas sempre perdem um pouquinho quando a gente faz o processo de corte, né? E você coloca um hortelã antes de assar? Antes de assar. Antes de assar. Aqui, ó, uma dica para quem... A gente sempre coloca a mão aqui em cima da lâmina da faca, ó, e vai batendo para lá e para cá, que a gente consegue as nossas ervas bem repicadinhas, tá? Aprendi isso com a Bianca, gente, no Beabá da Cozinha. Que saudade, hein, Pan? Foi um quadro muito legal que nós tivemos aqui no programa e você encontra ele inteirinho no YouTube. É só entrar no YouTube do Mulheres, coloca Beabá da Cozinha. Ela deu várias aulas. Aula de corte, aula de Você cocção. sabia que foram 33 episódios? 33, aula de grelhados, tem várias aulas muito legais. E aí, ó, a gente coloca aqui agora a nossa hortelãzinha. Eu vou misturar aqui com a mão, Ai, que porque aí cheiro eu já bom, né? eu vou colocar bem bonito aqui no nosso refratário. Tá ótimo. Eu quero. Eu olhei. A Sandrinha viu que eu olhei pro lado, É. que eu não achei a luva, ela já se colocou à Como tá disposição. o arroz aí, Sandrinha? Tá bonito o arroz? O arroz tá... Falta pouco... Ó, tá ótimo, não tá? Ó, com Olha, certeza. que Ele deve ter rápido, só né? um Vai ficar pouquinho pronto. de água no fundo, mas Tem eu só acredito. que secar um pouquinho, mas já tá Tem. quase no ponto. Tá quase no ponto. Bonito. E a cor? A Pan, cor fica a cor do linda, né? macarrãozinho, ó. Fica dourado. Você viu como que é importante aquele primeiro passo de dourar Com a o manteiga, né? e o alho, tudo junto. Uhum. Refoga os três ao mesmo tempo, os três ingredientes. E aqui nós temos a nossa massa pronta, ó, com o hortelã trazendo esse frescor, né? E aí a gente vai fazer de uma forma muito simples. A gente vai colocar em um refratário. Daria até pra rechear, né? Quem quiser. Se você quiser, você coloca metade aqui. Já pensou uma camada bem generosa da cebola refogadinha? Nossa! Aí fica bem Que tradicional, né? delícia! Ao centro, gostoso. Com Quem queijo gosta de também. Então, Eu gosto. um requeijão cremoso mais durinho, né, Pan? Que mantenha o corte aqui. Aí é só dividir a massa em dois e colocar o recheio ao Isso. centro. Então aqui, ó, a gente agora faz aqui um processo de apertar para ele ficar sem nenhuma rachadura, né? Para ele ficar compactado aqui. Uhum. Tá dando para ver direitinho aí? Dá sim. Tá bem? Então tá bom.
E aí depois tem o cortezinho tradicional também, né? Opa, você sabe que essa coisa de hidratar o trigo só com água fria, eu aprendi com uma amiga chefe de comida árabe, a Adriana, e mudou o jeito que o meu quibe se comporta. Porque antes eu achava que ficava muito cozido. Eu falava, por que será que esse trigo fica desse jeito, né? Ela falou, Bi, é isso, é um segredinho da nossa família. E é muito legal quando a gente aprende com os colegas coisas que aperfeiçoam, né? E que eles aprenderam com a família, né? Tradições mesmo. Aqui nos nossos comentários, falaram, inclusive, eu faço com água quente. Mas aí com água quente o seu trigo vai ficar mais macio. Quando você experimentar na mesa, você fala pro público, fala, gente, dá pra sentir, se você prefere que não apareça essa textura... É só substituir É só uma a água. substituição. E aí eu sei que tem um desenho tradicional de quibe, que também são umas mandalas maravilhosas. Eu não sei fazer, então eu vou fazer algo aqui mais simples, que é simplesmente um tracejado, né? Que também já fica muito bonito. Fica bonito. E o último segredo, que também foi me colocado pela Adriana, é um pouquinho de manteiga, Kipa. Porque você vai ver, quando eu tirar do forno, que o quibe, ele forma uma crostinha nas laterais. E ao mesmo tempo ele tem uma umidade, que você vai falar, nossa, como que ficou úmido desse jeito? É a manteiga. É esse pouquinho de gordura aqui que vai fazer toda essa diferença, tá? Você não espalha? Você deixa assim? Pode deixar assim, que o calor do fogo vai fazer o papel. E aí deixa esse dourado bonito também. Esse nosso aí foi feito hoje cedo e a gente tem um prontinho no forno. Vamos ver como tá, Vamos. Sandrinha? Enquanto a gente espera o arroz chegar, a gente já espia o quibe. Espia o quibe é boa. Eu vou ler a pergunta da Dulce, né? Porque pode ter ficado essa Vamos dúvida lá. para outras pessoas também. Tá. Ela fala que normalmente ela cozinha o arroz com o dobro de água. Aí Sim. ela pergunta, por que que você usa 3 xícaras? Porque a gente tem aí o macarrão cabelinho de anjo. Se a gente colocar muita água, vai ficar empapado. Então aqui eu nem considero que o macarrão entrou ali, ele vai usar a mesma água do arroz. Se ela achar que não ficou tão cozidinho como ela espera, ela pode pôr um pouquinho mais de água na hora que ela estiver vendo o resultado da receita. Mas para você, então, são 2 xícaras de arroz e 1 xícara de macarrão. Para 3 de água. Para 3 de água. É 1 xícara para cada xícara. Isso. É a sua mesma proporção. É. Então, ó, aqui, olha que ó, bonito que ficou, gente. Douradinho. Vocês conseguem ver como tá úmido em cima aqui, ó? Eu acho que conseguem Olha que sim. lindeza, ó. Tá mesmo. É a manteiga, né? E a gente tem essa crocância na lateral, que eu também acho muito interessante, que normalmente a gente não percebe, né? Mas que ela existe, ó. Eu vou parar aqui, ó, pro Tra vir bem pertinho. Tá vendo que eu consigo ver que a lateral tá... Então a gente tem crocante, úmido, O tudo ao quibe tá mesmo úmido tempo. por completo, né? Ó, O como interior tá dele assadinho também tá dentro, ó. úmido. Foram 30 minutos, 35, em temperatura 180 graus. Meia hora, então depende do seu forno. Isso. O arroz chegou? Chegou. Ai, vamos Olha, mostrar Sandrinha, então. A gente tava com medo, a gente tem um pronto aqui. Um Mas de eu falei, garantia, mas eu fizemos acho que um dá. ao vivo. É. Mostra lá, Bi, na panela mesmo, pro pessoal Ó. ver a textura dele. Que lindo que fica. Ó, também brilhante, por quê? Porque a gente tem a gordura manteiga que traz esse brilho aqui. E ele fica assim, bem soltinho, ó. Então, se vocês puderem experimentar o parboilizado, vocês vão ficar encantados com o resultado. E aqui a gente tem um pouquinho de amêndoas só para dar Uma crocância. uma crocância, ó. Acho que esse lado vai ficar bonito, que vai mostrar o... O arroz. É. Ai, gente, esse prato tá lindo demais. Comidinha gostosa pra fazer no dia a dia, sem Sim. complicação, mas trazendo, né, elementos e ingredientes diferentes. E aqui, para quem trabalha com comida congelada para vender ou marmitinhas, é um prato excelente para fazer e vender.
Muito bom, só falta experimentar. Daqui a A pouco. Rê vai dar um recado pra gente, depois nos encontramos à mesa. Bem, graças a Nossa, Deus. menina, você arrasou Obrigada. muito. Corre que tá quentinho. Nessa Venha. combinação, meu Deus. E nós estávamos falando que é uma receita econômica, porque 500 gramas de carne moída servem quantas pessoas aqui? Ó, dá pra tranquilamente fazer 8 porções dessa. Olha isso. Ai, que delícia. É Então bastante. Esse é bom, uma né? boa receita. Vou Esse é o cortar. arroz que eu mais gosto na vida. Ai, meu Deus, pouca pressão. Tá, esse e o Tranquilo. birubiru estão ali, ó. Pouca pressão. Olha a de você, Bianca, textura tá desse especial. quibe, gente. Eu já vou direto nele. Tá bonito, hein? Tá e douradinho bonitão. em cima. Tá bom? Tá bom, Ti? Bom. Como vem gente talentosa nesse programa. Impressionante. Olha que coisa. Nós temos muita sorte. Eu fui primeiro no arroz, você acredita? Nossa, Tá que gostoso? delícia. Tá divino, Ai, que Bianca. bom. Maravilhoso. Eu Como vou tudo no que você arroz faz, já. né? Obrigada. Não, Nossa, comidinha que com amor, né? delícia. Que delícia. E vocês viram como o arroz, ele manteve uma crocânciazinha também? O arroz parboilizado, ele tem essa propriedade de você perceber o grão. O agulhinha, ele fica cozido totalmente. O parboilizado nunca vai perder essa consistência de você Nossa, sentir. uma textura muito boa. E esse molinho que você colocou aqui em cima, tem uma pimentinha nele? Porque Esse com aqui- quibe combina, hein? É um molhinho que acompanha, sabe, o tomate processado com alho e sal. Só pra dar uma umidade, porque é um prato que eu vendo nas comidinhas congeladas. Ai, que gostoso. Ai, que legal. Então é uma É um arroz com casca lentilha? Isso, arroz com lentilha e Bom esse também. molhinho de Arroz tomate. com lentilha é uma delícia É uma também. delícia. E esse dourado, né, do cabelinho de anjo, dá uma Não parece fome. que é festa? Parece que é um festa. dia de festa, né? E é uma comida fácil de fazer. Uhum. Gente, Nossa, que maravilhoso. delícia, Bianca. Você Obrigada. arrasou muito. Esse prato bonito aí, qual é? Esse aqui também é um prato que eu vendo no cardápio de comidinhas congeladas, que é um nhoque recheado de queijo brie com molho pomodoro. Esse aqui é uma porção familiar que eu tenho nas comidinhas congeladas de 750 gramas. Aquele é o cardápio de comidinhas individuais. Então, a gente sempre traz alguma ideia aqui do que é o nosso trabalho, né? E esses são pratos que eu tenho nas comidinhas congeladas da chefe. Ou seja, você pode fazer essa receita que a Bianca generosamente nos ensinou hoje, ou pode só mandar mensagem pra ela e Oi, comprar chefe. já a sua comidinha Isso. no @achefemcasa. @achefemcasa. E hoje tem delivery, então. Tem delivery. Eu vou, saindo daqui, eu vou fazer um story. A primeira pessoa que responder eu quero vai ganhar um presente virtual, que é um e-book através do WhatsApp. Mas se ela estiver aqui no raio da cidade de São Paulo, a gente vai entregar um voucher para ela escolher o que ela quer do meu cardápio. Que legal. Posta logo. Posta logo. Será que vão impugnar se você ganhar? Vamos falar que é marmelada, né? É marmelada, é Né, marmelada. Dudu? Aí não vale. Eu queria convidar as pessoas também para estarem lá no meu Instagram, porque a partir agora de 2023 eu tenho um novo processo na minha vida, que é ensinar as pessoas a terem negócios de sucesso. Então agora eu sou Bianca Folla empresária também, Que demais. trazendo cursos e mentorias. Então, se vocês estiverem no A Chefe em Casa e perceberem eu falando de negócio, sou eu também, a partir de agora, guiando as pessoas. Que maravilhoso, Bi. Porque são 18 Parabéns anos por de esse novo experiência passo. e eu queria Uma bela passar carreira. para os colegas de profissão essa possibilidade da gastronomia ser algo muito legal na vida das pessoas. Eu não sou chefe, mas eu adoro ver os seus bastidores, você cozinhando, você nos eventos. Desperta mesmo curiosidade. Isso, e eu me sinto muito valorizada na minha profissão e eu sinto que precisamos valorizar os profissionais da área mais. E saber Parabéns. como fazer, né? Porque muito mais do que fazer a comida bem feita e gostosa, mas saber administrar o negócio. Ai, pronto, ó, eu já posso contratar ela como minha garota, porque o difícil é isso. É isso, é o mais difícil A gente mesmo. consegue cozinhar, consegue entregar, mas o dia a dia de uma empresa, que normalmente é uma eu-presa, né? De uma pessoa sozinha, tem muitos atalhos que eu quero ajudar as pessoas, guiar as pessoas. Arrasou. @a chefe em casa para saber mais desse trabalho, Obrigada. dessas delícias. Obrigada. Parabéns, Bi, você Obrigada. arrasa demais, você Obrigada. sabe, mora no meu coração.
Você também no E meu. vocês fiquem à vontade, né? Ficamos muito à vontade. Fiquem aqui muito bem acompanhados. Obrigada. Obrigada. E nós vamos agora para um recado de mulher para mulher. Afinal, né, outubro é um mês focado à prevenção. Hoje teremos também uma pauta sobre menopausa aqui no Mulheres. E esse recado, gente, é com muito carinho que eu compartilho com vocês. O Espaço Bert, seja bem-vinda, tudo Olá, bom? Pamela. Vocês Obrigado.